E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de tão pouco tempo não me verá mais, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Amém? Muitas pessoas hoje recebem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Elas irão para o céu, mas nunca se apropriarão da plena capacitação do Espírito Santo, que está disponível a elas, e nem experimentarão o verdadeiro sucesso que Deus quer que nós desfrute. Em outras palavras, muitos estarão no caminho do céu, mas não irão apreciar a viagem. Pode se sentar. Nós costumamos olhar para aqueles que têm riqueza, posicionamento, poder e considerá-los vitoriosos. Mas muitas pessoas que não são consideradas de sucesso ainda têm falta de paz, alegria, contentamento e outras verdades. Essas pessoas nunca aprenderam a depender completamente do poder do Espírito Santo. Nós hoje buscamos muito, né? Para a gente dizer que a gente é vitorioso na nossa vida, a gente tem que, né, a linguagem de hoje é ostentar, né? Ostentar casa, carro, poder, dinheiro, passeios. Mas Deus nos mostra que nem muitas das vezes quem tem tudo isso tem o que é necessário, tem o que é verdadeiro, que é a paz de espírito, né? Que é conhecer o amor, né? Muitas das pessoas que têm dinheiro vivem solitárias, vivem rodeadas de pessoas, mas dentro de si elas são solitárias. E essas pessoas, elas não entenderam o que é a verdadeira paz, né? Porque a paz, ela não está no dinheiro, ela não está no status social, né? Ela está no Espírito Santo. Jesus, quando ele foi, né? Aqui diz, né, que ele reuniu os discípulos e estava ensinando os discípulos, né? Discipulando eles para o que ia vir depois da crucificação. E aqui é um sinal de esperança, que todo mundo fica alarmado, não, mas você vai e a gente vai ficar sozinho. E ele diz que nós não estamos sozinhos. O Pai enviou, né, um auxiliador. O Pai nos enviou o Espírito Santo, que está dentro de nós. A única diferença é que precisamos acessar o Espírito Santo. Ele não se afasta de nós, somos nós que não acessamos ele. As pessoas, elas ultimamente são autossuficientes, né? Acham que depender de Deus é sinal de fraqueza. Mas a verdade é que, apropriando da capacidade do Espírito Santo, nós podemos realizar coisas maiores ainda, né? Jesus já diz na palavra, vocês realizarão coisas maiores do que eu já fiz. Porque o Espírito Santo está em nós e Ele nos capacita, né? Nós podemos realizar mais que suas vidas, mais do que as nossas próprias forças. Deus nos criou de tal maneira que, embora sejamos fortes, nós temos fraqueza e precisamos de ajuda. A nossa ajuda, ela vem do auxiliador divino, que é o Espírito Santo, que vive dentro de nós. Geralmente nós lutamos desnecessariamente, porque não recebemos, não permitimos que essa ajuda que está em nós nos direcione. Eu hoje encorajo a vocês a dependerem da força do Espírito Santo e não fazer as coisas com as nossas forças, e sim pedir direção e seguir obediente à palavra de Deus, o manual de Deus e o que o Espírito Santo fala para nós.
Eu até escrevi uma frase que eu li no livro e eu gostei bastante. Ele diz assim: o seu pior dia com Deus será o melhor dia, será melhor que o seu dia sem Deus. O Espírito Santo está aqui para falar com você, para te ajudar de todas as maneiras que nós precisamos. Amém? Vamos tirar um tempo de oração, entregar as nossas angústias, as nossas dificuldades, enquanto o louvor estiver tocando. Amém? Independente, fique à vontade, irmão. Se você quer orar de joelho, sentado, em pé, andando, aqui é o lugar onde você pode se abrir com Deus, independente de todas as coisas. Amém? Senhor de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Papai todos reunidos estamos aqui nessa no mesmo lugar. Pai, para entregar tudo a Ti. De repente, em outras línguas, alguém Todas as nossas começou a angústias, falar. Senhor Jesus. Todas as nossas Alguém sem preocupações. entender pergunta de onde vem esse mover. O Senhor Do nos outro lado, a deixou igreja o auxiliador. começa a dizer Oh, Senhor Jesus. e batizar com Pai, fogo, precisamos, Senhor Jesus, e acessar batizar com esse fogo, a quebrando batizar com o coração, fogo. Senhor Jesus. Espírito Oh, de Espírito Deus, Santo de Deus. me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Oh, Pai amado, eita de verdade, Senhor Jesus, para agir nas nossas vidas, Pai. Eita de verdade, Senhor Jesus, para multiplicar, Pai. De Deus, Oh, vem, Espírito de Deus. batiza, Senhor. Oh, Senhor, fala Espírito de Deus, Pai, para o nosso Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Papai querido. Espírito de Muitas vezes seremos obedientes, Pai, a tua palavra. Que possamos, Senhor Jesus, gravar, Pai, os teus mandamentos na tábua do nosso coração, Senhor Jesus. mesmo lugar. Nada, Senhor Jesus, venha quebrar os princípios do Senhor nas nossas vidas, Pai. Oh, Espírito Santo, abra os nossos olhos,
Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por termos acesso ao Espírito Santo. Que a nossa mente, Senhor Jesus, venha a ser, Pai, renovada, Senhor. Senhor, Pai, coloque uma porção nova, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Muitas vezes nós que criamos situações que nos afastam. Ele sempre está conosco. Ele sempre está aqui nos falando, nos dando direção. Mas é nós que fechamos os nossos olhos, os nossos ouvidos. E muitas das vezes queremos que seja feita a nossa vontade. E não é a nossa vontade, irmãos, é a vontade do Senhor Jesus. Que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas. Amém? Vamos estar orando para a palavra. Mãos, libere palavras de bênção sobre o instrumento do Senhor que vai ser usado essa noite para falar conosco, amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor a vida, Pai, deste homem, Senhor, que tem dedicado ao Senhor, Pai, a buscar o Senhor incessantemente, Pai. Que hoje as palavras que saírem da boca dele, Senhor Jesus, não seja, Pai, dele, humano, mas sim do Espírito Santo, nos direcionando, Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos essa noite, Pai, estar com os olhos, os ouvidos e o coração aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra. Abençoe, Pai, em nome do Senhor, a vida deste homem, Senhor Jesus Cristo. Hoje matou um leão para estar aqui, né? Aleluia. Eu tenho certeza que honrou muito a Deus com a sua atitude. Né? Quero compartilhar algo. É a primeira vez que eu ministro sobre essa pessoa. E essa semana Deus falou muito comigo através dessa passagem, que é Felipe. E Felipe era um diácono, evangelista, mas que teve experiências poderosas com o Senhor. Então Felipe surge no contexto, logo depois do Pentecoste, né, os apóstolos foram todos cheios do Espírito Santo, batizados com fogo, e começou a pregar, muitas pessoas se convertiam, muitos sinais eram feitos por eles. E eles não tinham descanso, era o tempo todo orando, de cidade em cidade. Eles não paravam, ao ponto que tinha pessoas que sabiam assim, ó, Pedro vai passar por essa estrada. Colocavam os doentes em leito, que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles, curava. Então assim, a igreja primitiva vivia um grande avivamento. E por isso também, os judeus da época, né, começaram a ficar muito incomodados. E eles queriam de qualquer jeito parar aquele mover de Deus. Mas quem que para o mover de Deus? Ninguém para. Eles pregavam, curavam, libertavam. E tem um caso aqui que é bem no comecinho, que é bem legal. Eles pegam para intimidar os apóstolos, eles pegam, prendem Pedro e João. Prende. E no meio da noite aparece um anjo e liberta eles. Fala assim, ó, volta para o mesmo lugar que você estava, prega de novo. E no outro dia estavam no mesmo lugar pregando. E de repente mandam buscar eles, quando chegam lá não tinha ninguém na cela. Aí daqui a pouco aparece alguém, ó, aqueles que você prendeu, tá lá de novo, no mesmo lugar pregando. E aí eles fazem um concílio, não, nós temos que dar um jeito de parar eles, porque... E aqui entra uma pessoa muito importante, que é Gamaliel, que era um sumo sacerdote muito respeitado,
Ele fala assim, ó, se eu fosse vocês, eu deixava isso quieto. Já surgiram outros, e depois quando morreu, quem seguia eles se espalhou, não deu em nada. E com esses vai ser a mesma coisa. Mas se isso for uma obra de Deus, ninguém pode parar. E ali eles pegaram, não, então vamos só açoitar eles, mandar eles embora e proibir eles de pregar. Só que mesmo assim eles voltavam e pregavam. E quando eles são açoitados, que eles voltam lá para a comunidade, eles voltam alegres. Nossa, eu fui chicoteado pelo nome de Jesus. Eles alegres de ter passado alguma aflição no corpo, em nome de Jesus. Porque eles entendiam tudo que Jesus sofreu por eles naquela cruz. E eles queriam viver, nem que seja ao menos algo parecido. Como se quisesse assim, pagar alguma coisa, sabe? Como quisesse fazer algo que compensasse o que Cristo fez na cruz. Mesmo eles sabendo que nada que eles fizessem poderiam compensar o que Cristo fez na cruz. E nesse grande mover que estava tendo na igreja primitiva, né? Porque ali começa a igreja, e começou também uns murmúrios, porque tinha os judeus que se converteram ao cristianismo grego e tinha os judeus hebreus. E começaram um murmúrio, porque os judeus hebreus começaram a falar assim, ó, na distribuição diária das viúvas, dos órfãos, as nossas estão ficando sem. E aí os apóstolos reúnem os discípulos, provavelmente deve ser os 70 discípulos, que eram os mais próximos, né? E eles começam a falar, ó, nós vamos separar aqui 7 entre vocês para fazer isso. Porque não é bom que nós deixamos de lado o ministério da palavra e da oração. E aí surgem os diáconos. E os diáconos, eles tinham que ter um bom testemunho, tinham que ser um homem cheio do Espírito Santo, né? Eles tinham que ser alguém firme ali, né? Alguém que realmente expressasse Deus, estivesse junto, não só de falar, mas de atitude. E nesses separados são Estevão, Felipe, né? São 7. E nós vemos que Estevão se destacou muito na sabedoria, na pregação, tanto que os judeus tentavam, eles iam para a praça pregar, e os judeus tentavam pegar ele na palavra, não conseguiam, ficavam envergonhados, porque Estevão dava um banho de sabedoria neles. E eles ficaram tão irritados com isso, de não conseguir debater a palavra de Deus com eles, que eles falaram assim, não, nós temos que dar um jeito neles. E a palavra fala que eles compraram testemunhas falsas só para poder pegar Estevão. E realmente ali eles pegam Estevão, né? Estevão dá uma aula desde Abraão até Moisés. E algo muito, muito bacana, assim, que eu vejo, Estevão ali sabendo que ele estava prestes a morrer, ele pega e fala assim, pai, não impute a ele esses pecados. Sabe? E a palavra de Deus fala assim que ele olha para o céu e vê os céus abertos, ele vê o trono de Deus, e vê Jesus à destra, à direita do Pai. Ele consegue contemplar, mesmo aqui em vida ainda, o reino, o trono de Deus. Imagine que poderoso isso. Que poderoso isso. Sabe, ali ele é morto, apedrejado. E ali começa também onde que Paulo estava sendo impactado, né? A palavra fala que um dos pedaços das vestes de Estevão cai aos pés de Saulo, né? Não era Paulo ainda. E ali Paulo começa bastante a perseguição, de perseguir, de prender os cristãos, achando que estava fazendo algo para Deus. E aí começou, depois da morte de Estevão, começou essa perseguição muito forte no povo de Deus, tanto que os discípulos se espalharam. Os apóstolos continuaram em Jerusalém, os 12 apóstolos, mas os discípulos, né, provavelmente eram os 70, se espalharam. E aí surge Felipe. É sobre Felipe que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas é importante entender esse contexto.
Então Felipe vai para Samaria. E Samaria era um povo que não se davam com os judeus, porque ali era uma mistura. Né? Então não eram os judeus puros, ele era uma mistura de outros povos que também adoravam outros deuses. Mas, provavelmente, isso penso eu, né? Que ali havia uma comunidade de cristãos, porque Jesus pregou para a Samaritana. E a palavra de Deus diz que, pelo testemunho da Samaritana, muitos se converteram. E diz que Jesus ainda ficou ali por uns 2 dias, e muitos outros, pela pregação de Jesus, aceitaram Jesus. Então, provavelmente, você vê, a Samaritana era alguém rejeitada, alguém excluída por conta das escolhas dela, das atitudes dela. Tanto que ela só ia tirar água ao meio-dia, mais ou menos. Era no que o sol estava mais quente e ninguém via. Porque, tipo assim, ela era como se fosse uma vergonha para a cidade, por conta do testemunho dela. Então, ela evitava esses horários para não trombar com ninguém, para não ouvir coisas que não queria. Mas Jesus marcou um encontro com ela, mudou a vida dela. Então, a palavra de Deus fala que quando os discípulos são espalhados, Felipe vai para Samaria. E ele começa a pregar nas praças. E começam pessoas a ser libertas, pessoas a ser curadas, pessoas se convertendo o tempo todo. E era curas extraordinárias, não era uma dor de cabeça, uma dor no pé, não. Era cego, aleijado, surdo. Eram milagres extraordinários. E Felipe vivendo esse mover todo lá, ao ponto que quando os apóstolos ficou sabendo o que estava acontecendo em Samaria, eles enviaram João e Pedro para lá. Eles queriam ver de perto o que estava acontecendo. E eles chegam lá, uma multidão convertida, milagres acontecendo. Só que faltava uma coisa para eles. Então Felipe estava ali pregando, curando, libertando, mas eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Então a palavra de Deus fala que os apóstolos vêm, contentos a tudo aquilo, fala, mas só falta uma coisa para eles serem cheios do Espírito Santo. E os apóstolos começam a orar com imposição de mão, e eles começam a ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Começam a orar em outras línguas. E nós vemos que Felipe vivendo esse grande avivamento em Samaria, um grande avivamento que chacoalhou a cidade de Samaria. De repente aparece um anjo para ele e fala assim, ó Felipe, vai lá para o deserto. Imagina só, você vivendo algo poderoso, você vendo pessoas aleijadas levantando, curando, os apóstolos lá por ele, gente sendo batizado com o Espírito Santo cheio. De repente aparece um anjo e fala assim, ó Felipe, vai para o deserto, caminho de Gaza. Ele prontamente foi, largou todo o avivamento, tudo aquilo que traz holoforte, tudo aquilo que traz fama, tudo aquilo que traz, e foi. E de repente ele está caminhando, e lá à frente ele vê uma carruagem, que é do eunuco, e o Senhor fala assim, ó, corre ao lado dessa carruagem. Eu fico imaginando se o eunuco olhando, e a palavra de Deus fala que ele era um mordomo mor, cuidava de toda a riqueza da rainha Antíoco. Daqui a pouco aparece Felipe lá do lado da carruagem. E ele leu, escutou o que o Antíoco estava lendo. E era sobre Isaías. E daqui a pouco ele, ó, você entende aí o que você está lendo? Ele olha, não tem quem ensine. Mas monta aí na carruagem. Eu creio que Felipe subiu ali. Deixa eu só respirar um pouquinho, calma aí. E a palavra de Deus fala que Felipe, através daquela palavra que ele estava lendo de Isaías, começa a falar do Messias. A palavra de Deus fala que esse Antíoco tinha ido a Jerusalém adorado. Então assim, ele era convertido, mas ainda não conhecia Jesus, sabia que tinha a promessa do Messias vindo. E ali Felipe apresenta Jesus para ele. E sabe que é algo incrível? Que o Antíoco ficou tão impactado com a mensagem que ele fala assim, tem um pouco de água ali, será que eu posso ser batizado?
Felipe não impôs condição nenhuma. Não, calma aí, você vai passar por um discipulado agora. Calma aí, nós temos que esperar um tempo, se você vai firmar. Felipe só fez uma pergunta para ele. Você crê em Jesus como Messias, como Cristo? Ele disse, eu creio em Jesus como Cristo. Ele falou assim, é o que basta. Então eles descem até essa poça d'água e ele batiza o etíope. E fala que na mesma hora que ele batiza, Felipe é arrebatado. E aparece outra cidade. Mas sabe algo incrível nisso? Que ele foi batizado e quando ele não vê mais Felipe, ele ficou assim, nossa, e agora? Ficou perdido, não. Fala que ele ficou tão alegre, que ele foi embora alegre, maravilhado. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos se apoiar em pessoas. Se apoiar em pessoas. Deus, Ele vai usar pessoas para nos ensinar, sabe, para orar por nós, para nos ajudar. Só que é em Deus que nós temos que buscar e nos apoiar. Deus vai levantar pessoas como ferramenta da nossa vida. Só que não é em pessoas que nós nos apoiamos. É em Cristo. Porque é Cristo que vai fazer a transformação que nós precisamos. Sabe por quê? Porque as pessoas são falhas. E às vezes a falha de alguém, se você estiver olhando mais para a pessoa do que para Cristo, quando ela falhar, a falha dela vai ser maior do que Cristo pode fazer. E nós vemos que, mesmo quando Felipe foi arrebatado, ele não ficou olhando, agora que eu estava começando a entender, agora. Não. Ele falou assim, agora já me basta, os meus olhos foram abertos. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso buscar a enxergar. E nós vemos que, imagine, ninguém teve essa mesma experiência que Felipe. De repente ser arrebatado e aparecer em outra cidade. E começando a pregar. Então nós vemos que a igreja primitiva, eles não tinham tempo de descanso. Sabe por quê? Porque fazer a obra de Deus, ela é como um alimento para nós. E quanto mais nós servimos ao Senhor, mais íntimo nós nos tornamos. Quanto mais nós servimos o Senhor, mais nós queremos caminhar com o Senhor. Por que aquele povo tinha esse desejo de servir a todos, servir a tudo que está ao alcance deles, mais um pouco? Porque eles olhavam como se estivessem servindo ao Senhor. Então, muitas vezes, quando nós viemos para a vida da igreja, às vezes nós viemos feridos, machucados, decepcionados, ou até mesmo com motivações erradas. Só que isso não está errado vir dessa forma, porque a palavra de Deus fala assim, ó, venhas como está. Mas isso não significa que nós temos que permanecer. Então, quando nós chegamos, a palavra de Deus vai nos lavando, vai nos direcionando, vai nos edificando. Só que o Senhor nos chama para servir. E o que acontece se eu não servir? Eu vou ficar preso nas minhas limitações. Agora, quando eu começo a me dispor a servir o Senhor, eu começo a crescer no Senhor. Por que eles viviam coisas tão extraordinárias? Porque eles tinham aquele anseio, aquele desejo de servir o Senhor ainda mais. É como se tudo que eu fiz hoje ainda foi pouco, amanhã eu quero fazer ainda mais. Por que eles desfrutavam de tantos milagres, de tantas coisas extraordinárias? Porque eles tinham esse desejo de servir ao Senhor. Para você ver que quando os diáconos são levantados, eles assumiram todos aqueles que tinham dificuldade, aqueles que não tinham condição de se alimentar, e agora aquele que tinha, repartia, porque ninguém aqui vai passar necessidade. E ao ponto que deviam ser tantas pessoas que acabavam ficando algumas de repente sem receber. Então os diáconos são levantados para que eles pudessem administrar isso
e que o alimento chegasse a todos que precisam. Que era um modo de servir. Que era um modo de servir. Então, os apóstolos, eles não tinham como eles fazer tudo. Não tinham como eles pregar, curar, alimentar, fazer isso. Porque a igreja tem muitas demandas. Então é importante nós nos posicionarmos em servir. Senhor, não onde o Senhor quer me usar? Não onde que eu posso te servir? Sabe por quê? Se eu não tiver um coração de servo, eu vou querer apenas como um restaurante, né? Eu não quero lá só comer, eu quero lá só receber, eu quero lá só isso, eu quero... E tem que ser o contrário, Senhor, o que eu posso fazer? Nós vemos que na passagem da Samaritana, do poço, então quando Jesus para ali, a palavra de Deus fala que ele estava cansado. Com certeza eles estavam cansados e com fome. E Jesus deve ter falado assim, eu vou descansar um pouco aqui, mas vão até a cidade, comprem um alimento, eu vou esperar vocês aqui. Só que nesse momento chega a Samaritana. E quando Jesus, né, fala da água da vida e tudo, né, não vou alongar muito aqui, mas quando os discípulos chegam, eles já acham estranho. Por que Jesus está falando dessa Samaritana? E eles ali, mas nem ousarem questionar, né? E daqui a pouco eles, mestre, come, né? E ele fala, não estou com fome. Mas como assim? Uma comida eu tenho que Deus não tem, que é fazer a vontade de Deus. Sabe? Então quando você faz a vontade de Deus, quando você serve, você está sendo alimentado. O que Jesus queria dizer para os discípulos, essa comida aí não vai me satisfazer. Agora, fazer a vontade de Deus, isso nos traz satisfação. Quando eu tenho um coração de servo, eu tenho satisfação lá no meu espírito. Às vezes podemos estar passando por situações, mas nós temos paz e satisfação. E temos vitória. Sabe por quê? Quando nós servimos e temos o coração entregue ao Senhor e nos dobramos, hoje, né, o irmão Johnny aqui foi um grande exemplo. Orou pegando a bicicleta, aconteceu tudo para ele não vir. Só que ele falou, não, eu vou mesmo assim. Sabe, então com certeza você vai sair daqui com uma porção diferente. No teu espírito. Um alimento diferente no teu espírito. Aquilo que precisa te alimentar. Então hoje você sai daqui com uma porção diferente no teu espírito. Foi o que Jesus fez com a Samaritana. Quando eles chegaram com a comida, Jesus falou, nem preciso mais comer. Nem preciso mais comer. Eu já recebi o alimento que eu preciso do Pai. E que nós possamos ter esse coração de servo. Porque quando nós temos um coração de servos entregue ao Senhor, nós construímos uma partilheira de troféus de vitória. Para toda vitória tem que ter uma luta. Então o Senhor vai nos dando vitória. Área financeira, familiar, emocional. Cada área da nossa vida, Ele vai nos dando vitória. Mas quando nós vemos para o Senhor e a nossa motivação permanece errada, não, eu vou para lá porque o Senhor tem que me abençoar. Eu vou para lá porque o Senhor tem que fazer. O Senhor não é nosso servo. O Senhor não é o nosso servo. Somos nós que precisamos do Senhor. E Ele sabe daquilo que nós precisamos. Quando nós queremos colocar o Senhor como nossos servos, nós colecionamos troféus de derrota. Porque a nossa vida fica girando em torno e não vai para frente. Por quê? Porque nós estamos nos posicionando de forma errada. Nos colocando de forma errada. Agora, quando nós entendemos, né, e minha esposa falou bastante sobre o Espírito Santo aqui, quando nós entendemos que nós precisamos do Espírito Santo, somente sendo cheio do Espírito Santo é que nós vamos servir o Senhor da forma que Ele deve ser servido. Amém? Eu posso ser alguém que aceitou Jesus, creio em Deus, mas ando na força do meu braço.
ando no meu entendimento. Ando dentro daquilo que eu penso, que eu acho, eu defino as coisas. Meu irmão, mas quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, Ele vai mostrar para você, ó, tá errado isso. Ó, isso aqui você tem que abrir mão. Amém. Ó, você tem que andar por aqui. Amém. Meu irmão, se Felipe não fosse um homem cheio do Espírito Santo, você acha que ele ia querer sair do mover? É como se ele estivesse num congresso, o fogo descendo, e de repente ele só pode descer e sair daqui. Ele pegar, sair sem ninguém entender nada. Sabe? Porque quem tem que te contemplar é os céus. Amém? Mas quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas vão olhar e falar assim, cara, você tem algo diferente. Você tem... Então você não precisa querer expor uma realidade que você não é. Às vezes nós estamos precisando, como a samaritana, ser curada. A samaritana tinha muitas feridas, muitas decepções. Então ela precisava ser curada. Então Jesus vem, revela toda a vida dela. E quando ela se posiciona e reconhece que Jesus fala assim, ó, então traga seu marido. Ela fala, não tem. Jesus fala de 7 dentro. Então quando nós reconhecemos, ela reconheceu. Ela não precisava mostrar para Jesus. Mas ela reconheceu que a situação que ela estava vivendo era errada. Era errada. Imagine, ela devia viver, ainda mais naquela época, muito preconceito. De repente ela fala assim, não, vai ser mais um, porque ela já chegou a ser judeu, por que você está falando comigo? Ela já chegou armada, né? Então, de repente ela fala assim, se eu falar isso, aí que ele vai me apedrejar mesmo. Só que não, ali ela pegou e falou, não. Então, às vezes, nós precisamos expor para o Senhor a nossa realidade, para que Ele possa nos curar. E aí sim, quando nós somos curados, edificados, aí nós podemos fazer a diferença. E daí nós vemos que ela saiu e fez a diferença na cidade. Começou a dar testemunho e muitos creram. E quando Jesus vai, ainda fica mais 2 dias, muitos outros foram alcançados. Então, às vezes, nós estamos rebentados, mas nós queremos mostrar que eu sou de Deus. Olha, estamos rebentados, estamos com a vida toda, sabe, embaraçada, toda, mas estamos querendo ali mostrar que, não. Irmãos, nós estamos aqui para servir o Senhor, mas não de aparência, de verdade. Porque quando a samaritana, ela pega e fala para Jesus, ok, mas dizem que aqui, o samaritano fala que é aqui que nós devemos adorar, vocês falam que é lá em Jerusalém. Não, onde que é? Jesus fala, não é nem aqui nem lá, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Amém? Então é importante que aquilo que nós vamos fazer diante do Senhor seja em espírito e em verdade. Quando Jesus fala os verdadeiros, ou seja, tem pessoas posicionando aí que não é isso que está mostrando, não. Tem pessoas com aparência, mas não são. Porque senão Jesus não é falar, ó, Pai procura os verdadeiros, que adorem em espírito e em verdade. Amém? Porque eu posso aprender. É a mesma coisa que nem você pegar um cachorro e destrar ele. Eu posso aprender. Posso aprender a me movimentar atrás de um púlpito. Posso aprender um monte de coisa. E agora fazer coisas. Só que Deus não nos chamou para fazer coisas. Deus nos chamou para servir. E quando nós servimos, nós seguimos direção. Nós vemos que tanto os apóstolos quanto os discípulos, eles se moviam em cima de uma direção. Eles não se moviam por conta própria. Eles se moviam em cima de uma direção. Então nós temos que entender que o Senhor nos chamou para servir. E quando nós servimos de todo o coração, nós se tornamos ainda mais íntimos. Nós se tornamos ainda mais próximos.
E nós queremos ainda mais. E isso nos traz satisfação e paz de espírito. Os discípulos, mesmo no meio de muita perseguição, pessoas sendo mortas, eles tinham alegria e prazer de falar em nome do Senhor, em servir ao Senhor, mesmo no meio da perseguição. Então nós temos que servir o Senhor de todo o nosso coração. Então, eu posso chegar diante do Senhor, ou retornar, até arrebentado. Mas o Senhor não quer que eu permaneça arrebentado. Agora, se eu chegar arrebentado, todo orgulhoso, posso estar arrebentado? Não, mas eu estou bem. Não, o Senhor conhece meu coração. Não, Senhor. Não. Nós temos que nos rasgar mesmo, Senhor, eu não valho nada, Senhor. Olha os caminhos que eu já andei. Olha, Senhor, me rasgo, que reconheço que eu dependo do Senhor. Senhor, faz em mim a tua obra, Senhor. Hoje eu abro mão da minha vontade própria, do meu eu, do meu ego, da minha capacidade. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que vai fazer diferença na nossa vida. É nós sermos cheios do Espírito Santo. Nós vemos que Felipe começou um trabalho, mas os apóstolos teve que vir para dar continuidade. Mesmo Felipe, ali muitos milagres sendo feitos por eles, milagre extraordinário, não é um milagre simples não, milagres extraordinários, mesmo no meio de um monte de milagres, pessoas se convertendo. Diz que a cidade inteira se rendeu à pregação de Felipe. Ainda faltava algo, porque por mais que eu aceite Jesus, que eu tive uma experiência, porque quem foi curado, quem recebeu a palavra, teve uma experiência, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Amém? Porque Ele traz luz para nós. Tem coisas que nós aprendemos, até dentro do Evangelho, por outra pessoa, aprendemos de forma errada. Mas se você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá discernimento. A palavra de Deus fala que o homem espiritual discerne as coisas do Espírito. O homem natural, as coisas naturais. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele discerne as coisas do Espírito. E às vezes nós ficamos tão envolvidos em coisas da igreja e deixamos de buscar a presença de Deus, de nos enchermos do Espírito Santo e entramos no automático. Ah, eu sei como tu faz isso, então eu já faço. Ah, eu já sei o horário que tem que chegar, eu já sei isso e aquilo. E vivemos uma vida no automático, vazia do Espírito Santo. Sabe, você pode passar 30 anos na sua vida dentro da igreja, às vezes não ser alguém cheio do Espírito Santo. Não ser alguém que está cumprindo o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque não é você que define. Às vezes você pode olhar, eu quero ser evangelista. Não, eu quero ser isso. Não, eu quero... Mas já perguntou para o Senhor se é isso que Ele tem para você? Você pode até achar lindo. Aquilo pode mexer com você. Mas Deus já te mostrou o que Ele quer fazer através da sua vida. Porque quando o apóstolo Paulo ele fala que uns edificam com palha, feno e madeira, outros com prata, ouro e pedra preciosa. Ou seja, quem edificou com palha, feno e madeira, edificou algo. Só que a palavra de Deus fala que naquele dia todo o seu trabalho vai ser provado no fogo. Se o que você fez aqui, por mais que foi para Deus, se foi fora da vontade de Deus, é palha, feno e madeira. Então a palavra de Deus fala assim, a obra dele não vai ter valor nenhum, ele não vai se perder, ele vai ser salvo, mas a obra dele não vai ter memorial assim. Mas aquele que edificou com prata, ouro e pedra preciosa, diz que vai ter um galardão. Você não acha ouro por aí não. Pedra preciosa tem que... Quanto tempo para um diamante ser formado? Não é que você tem que cavar para achar um diamante. Então fala assim que vai te custar muito mais. De você tempo seu, recurso, empenho seu, sabe? Ou você pode andar só, hoje eu estou bem, eu vou para o culto. Tá meio nublado, você vai chover. Não vou hoje não. Sabe? Que nós possamos ser intensos, como a igreja de Atos dos Apóstolos.
É uma coisa que eu tenho falado já há algum tempo. Nós estamos prestes a viver um grande avivamento. Estamos prestes a viver um grande avivamento. E eu quero ser um graveto pegando fogo no meio desse avivamento. Eu falo, Deus, eu não quero ser um espectador. Eu não quero ver o seu mover acontecer me assistindo fora. Senhor, eu quero estar inserido no seu avivamento, naquilo que o Senhor vai fazer aqui. Amém? Mas se eu sou alguém que eu estou preocupado com aquilo que me satisfaz, aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, esquece. Esquece. Sabe, o que eu penso, calma aí, Senhor. Tem base na sua palavra? Não, tem. Calma aí, Senhor. O Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Tem coisa que o Senhor vai requerer de mim que não vai requerer de você. Tem coisa que Deus vai requerer de você que não vai requerer de mim. Então tem coisa que não é pecado, mas assim, o que o Senhor quer de você é outra coisa. É outra coisa. Então que nós possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então eu falei um pouquinho dos avivamentos do começo da igreja. A intensidade que eles tinham, só que eles se moviam de forma diferente. Hoje nós temos tudo a favor e não fazemos nem metade do que eles faziam. Que nós possamos ser intensos no Senhor, porque nós vamos viver grandes coisas no Senhor. Amém? Se coloca de pé. Eu queria que você feche seus olhos por um instante. Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, Senhor. Sabemos que não somos nada sem ti, Senhor, e que a sua mão poderosa, Senhor, ela possa nos direcionar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, nos traz luz sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai querido, que o Senhor tome o controle e o governo da nossa vida, Pai. Que nós não sejamos levados pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos, Senhor. Ah, Pai, que a Tua vontade venha prevalecer sobre a nossa vontade, Pai. Que os nossos pensamentos, ah, Deus, esteja alinhado com aquilo que o Senhor pensa sobre nós. Ah, Deus, nos livra de o nosso ego tomar o controle e a direção da nossa vida, Pai. Queremos nos render diante da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, encha-nos com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Queremos ser cheios, Senhor. Cheios do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Ao ponto de transbordar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós não aceitamos uma medida rasa. Queremos, Pai, andar numa medida profunda. Queremos mergulhar no Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, sopra Espírito Santo de Deus. Enche-nos mais do Teu Espírito. Mais do Teu Espírito. Sopra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orecas tarabas teremaba. Erakababas turimanabas tere. Surikarabas teremanaba. Yekaras teremanabas turimanaba. Yerakas turimanabas tere. Bara. Toremanabas teremanabas tere. Fogo do Teu Espírito, Senhor. Fogo do Teu Espírito, Senhor. Mais do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Vem agora quebrando toda a fortaleza na mente, Pai. Ah, Pai querido, que o Teu Espírito agora, nós te damos liberdade. Espírito Santo de Deus, te damos liberdade. Enche esse lugar. Oh, aleluia! Glória, 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 glória. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor.
Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Ah, Pai querido, eu declaro nessa noite que a partir de hoje, nunca mais seremos o mesmo, Senhor. Que a partir de hoje o Teu Espírito toma o governo, toma o controle da nossa vida, das nossas emoções, das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos o controle por completo da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, que a Tua obra seja completa e perfeita na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sopra, Espírito. Nós te desejamos. O Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Nós apenas nos rendemos. Ah, Espírito Santo, faça aquilo que é a sua vontade. Nós te damos todo o tempo do mundo que o Senhor deseja. Shurika, Shurimanas, Tere, Erabas, Teremasto, Shurikaya, Serenama, Yeraba, Yesturinama, Arabas, Terekas, Tere. Nós queremos beber ainda mais. Queremos beber ainda mais. Queremos beber ainda mais. Nós não aceitamos uma medida pela metade. Shekarabá, Sheiranambá, Terei, Terei. Toca lá agora, Espírito. Toca lá agora, Sheirabá. Entra nesse lugar agora. Move. Move. Ei, abaste. Haradabaste. Harabaste. Renova. 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 Quebra agora toda palavra lançada. Ah, Senhor, tudo aquilo que foi declarado contra, toda inveja, mal olhado, Senhor. Ah, Deus, tudo aquilo que foi lançado como maldição, hoje é desfeita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe aí agora, em nome de Jesus, todo o trabalho quebrado, toda palavra lançada, agora é desfeita, na autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, por meio do poder do Espírito Santo. Sim, Pai. Ah, Senhor, um renovo agora. Uma restauração por completo, Senhor. Com voz suave, Espírito Santo. Com voz suave. Ministra no nosso coração. Sopra no nosso espírito. Sopra. Restauração, Senhor. Restauração, Senhor. Queremos sair daqui hoje decidido pelo Espírito Santo em seguir direção. Em seguir direção. Mesmo que tivermos no meio de um monte de perseguição, como a igreja permitiu, ou quando tivermos no auge, que possamos permanecer obedientes, com o coração de servo. Ah, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Recebe todo o nosso clamor, toda a nossa adoração. E hoje nós tomamos uma decisão
diante do teu Espírito Venha Santo. ser completo, Senhor Jesus Cristo. Mudança completa, Possamos, Senhor Jesus Cristo, em nome de fazer Jesus. a sua vontade na nossa vida. Em nome de Em Jesus. nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Amém. Jesus. Repete assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero eu quero viver viver tudo aquilo tudo aquilo que o Senhor que o Senhor tem preparado tem preparado para a minha vida. para a minha vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade eu te dou liberdade para que o Senhor para que o Senhor possa operar possa operar na minha vida na minha vida e através da minha vida. e através da minha vida. Eu declaro Eu declaro um tempo novo um tempo novo sobre a minha vida, sobre a minha vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Estamos encerrados. Encerrados.